Estamos começando mais um. Pergunte-me. É isso aí. O Pergunte-me é um programa onde a nossa equipe separa as perguntas que vocês fazem por meio do Instagram e também por meio do WhatsApp. São as perguntas aí, e-mail também, que eu recebo. Então, Lari, manda aí as perguntas para mim responder. Lembrando que esse programa aqui eu não sei quais são as perguntas que estão do outro lado. Então, se eu falar que eu não sei, tá tudo bem, eu não sei. Uma produtora de audiovisual deve pagar ISS? Essa pergunta foi do Guilherme. Tá. Uma produtora de audiovisual deve pagar ISS. Com certeza deve pagar ISS. Né? Isso aí são dados que a gente precisa ter o KNAI da empresa para eu ser mais claro, né, e mais assertivo. Mas se eu for fazer uma pesquisa rápida na internet, né, pegar qual o passo a passo, né, que o Guilherme tem que fazer para ter certeza disso. Então ele vai lá no site da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, sped.rfb.gov.br, vai aparecer do lado esquerdo todos os módulos. Ele vai lá em Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, clica lá. Depois que ele clicar lá, vai ter uma partezinha de downloads, tabelas, códigos de serviços. E lá vai ter todos os códigos de serviço. Então, como é que funciona a lógica tributária para saber se incide ou não incide ISS? Tudo começa, é uma prestação de serviço? Sim. Só que só o fato de ser prestação de serviço não significa dizer que vai ter incidência de ISS. Então, o primeiro passo é esse serviço, segundo passo é descobrir se esse serviço está na lista de serviços da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico. Então, ele tem que ir lá e ver. Se tiver lá, aí tem incidência de ISS. Pela minha experiência, é muito provável que tenha incidência de ISS, só que eu só gosto de falar as coisas olhando na legislação. E que bom que eu não sei essa informação de supetão, porque senão eu não teria ensinado passo a passo para quem está assistindo aqui, para entender como é que funciona isso. Perfeito. Quero abrir o meu escritório. Você acha essencial ter uma experiência prática trabalhando em outros escritórios? Ou é possível ser autodidata nessa área? A pergunta da Rafaela. Rafa, aí é o seguinte, ótima pergunta, né? Parabéns pela pergunta, é uma pergunta que realmente muita gente tem, né? Então, a grande questão aí não é o melhor caminho, a grande questão aí é as decisões que você toma a partir desse caminho, tá? Então, eu vou falar o que eu faria, e foi exatamente o que eu fiz, exatamente como eu visualizo, mas eu conheço pessoas que seguiram o caminho A e eu segui o caminho B e ambos deram certo, só que são desafios diferentes, tá? Então, o cara que vai abrir um escritório logo de primeira, ele tem que entender que ele tem pouca experiência de mercado e ele está arriscando muito. Quem tem um CNPJ, quem tem uma empresa no nome, o risco é todo da pessoa, tá? Então ele vai errar muito mais, ele tende a errar muito mais do que quem segue o outro caminho. Só que não é se dá certo ou não dá. Os dois dão. Eu tenho amigos que de cara abriram um escritório, mas eles ralaram muito mais, eles erraram muito mais, eles tiveram que investir muito mais em cursos e treinamentos, né? Alguns demoraram muito para acordar para isso, do que quem segue um caminho de primeiro construir uma carreira para depois abrir um escritório. Então, assim, no meu caso, eu passei estágio com um escritório pequeno, depois eu fui para escritório grande, cresci lá, depois eu fui para escritório médio. Então, eu passei por vários tamanhos de escritório, eu passei por todos os setores, eu passei por todas as funções, desde estagiário, auxiliar 1, auxiliar 2, analista 1, analista 2, gerente. Então, eu passei por todas as funções. Aí, qual é a vantagem? Eu aprendo com o erro dos outros. Então, o risco não era meu e eu estava aprendendo com o erro dos outros. Essa é uma vantagem. Mas, de qualquer maneira, quando
abrir o teu escritório vai ser o desafio, né? Eu gosto muito da metáfora do pedreiro. Então, imagine que você quer construir um castelo. Imagine, você quer construir um castelo. Se você for construir um castelo de primeira logo, você vai conseguir construir? Vai, mas você vai errar muito. Agora, por quê? Porque você não é engenheiro. Mas se você começa como servente, construindo outros castelos, depois você se torna pedreiro, construindo outros castelos, você vai aprendendo. Depois você se torna mestre de obras, construindo outros castelos. Depois você faz uma engenharia, se torna engenheiro, se torna o gerente dos engenheiros. Seu nível de acerto vai ser muito maior do que você, sem nem ser servente, querer construir um castelo. Então, não existe certo e errado. O caminho que eu fiz e que se eu voltasse atrás eu faria novamente seria, primeiro, navegar dentro de escritórios de contabilidade e depois abrir o meu escritório. A Secretaria de Tributação pode bloquear um CNPJ por algum motivo? Essa pergunta do Francisco. A Secretaria de Tributação do Estado, acredito que é isso que ele está querendo se referir, tem poderes de bloquear inscrição estadual. CNPJ é uma inscrição federal, tá? Então, aí o que provavelmente aconteceu com a empresa do Francisco foi um bloqueio de inscrição estadual. Isso ela pode fazer. Pode deixar a inscrição inapta, que é um bloqueio, né? Como também pode baixar a inscrição, mediante algum erro, alguma coisa que a pessoa fez, né? A pessoa jurídica cometeu. Então aí, Francisco, parabéns pela pergunta, uma pergunta incrível que você está fazendo aí. Então, não pode. Só quem pode bloquear CNPJ é Receita Federal. Agora, entenda que uma empresa do comércio sem inscrição estadual não consegue fazer nada. Perfeito. Tem algum problema de um funcionário público aposentado abrir um CNPJ ou um MEI no seu próprio nome? Uma das perguntas que eu mais recebo é sobre essa, né? Isso aí foi... Não tinha nome. Não tinha nome, né? Foi áudio. Sim, foi áudio. Então é o seguinte, tem que olhar o estatuto. Tem que olhar o estatuto do concurso. Tem que olhar por quê? Pode ser que o estatuto permita. Na maioria das vezes o estatuto não permite. Só que pode ser que permita. Então, essa é a resposta que eu sempre dou para o cliente. Procure olhar no estatuto do seu concurso para saber se você pode ou não abrir um CNPJ MEI. Né? Isso aí é muito discutido, porque imagina uma pessoa que está num concurso público e ela não sabe dessa informação, ela vai lá e abre o CNPJ e isso prejudica ela de alguma maneira. Então, essa é uma pergunta que serve tanto para a pessoa que é concursada pública, que pensa em abrir um CNPJ, como também para a pessoa da área contábil, né? Para ela, antes de fazer um CNPJ, seja ele MEI, ME, PP, ou qual for a empresa, a modalidade, ele perguntar à pessoa se a pessoa tem algum benefício. Você tem algum benefício? Seguro-desemprego, Bolsa Família, é concursado, né? É interessante sempre a gente colocar isso em pauta antes de começar o processo de abertura do CNPJ. Essa daqui é um pouquinho longa, mas passei 6 meses trabalhando em uma empresa, eles pediram a minha carteira, porém não assinaram. E me demitiram logo após os 6 meses, certo? E aí ele conseguiu, nesse meio tempo, um outro trabalho, mas a empresa atual está pedindo a comprovação. Está pedindo a carteira dele e quer ter um comprovante lá. Tá. O que ele faz? O que ele faz, né? A pergunta está um pouco mal formulada. E isso é natural. Muitas vezes as pessoas têm a dúvida e não sabem nem qual é a dúvida.
por não deter o conhecimento mais profundo sobre o assunto. Né? Então, primeiro já tem um erro aí. Pegou, passou 6 meses e não assinou. Né? A empresa ela tem 48 horas para devolver a carteira de trabalho. É obrigatório. Né? Então, pegou, ela tem que assinar e devolver isso em 48 horas. Isso é lei. Tá? Passou 6 meses, isso aí já é um problema. Segundo, não assinou. Então, isso aí já é outro problema. Então, provavelmente, ele está saindo dessa empresa porque essa é uma empresa muito desorganizada. Né? E essa é uma empresa que está correndo um risco muito grande de algum colaborador colocar ela no pau, no famoso pau. Né? Ou colocar ela na justiça. Né? Então, assim, sobre essa questão, tá indo para outra, não entendi esse final. Mas o que eu entendi é que ele está saindo de uma... Ele tá numa situação delicada, né? Né? Ele está saindo de uma empresa que não está cumprindo o que está prometendo, né? E que ele tem direitos em relação a isso aí. Né? Se, caso ele quiser colocar isso para frente, né? O empresário, neste aspecto, ele está deixando a desejar muito. Isso, por exemplo, abrange problemas com FGTS. Total. Se ele fosse demitido, seguro-desemprego, Total. INSS, tudo, né? Tudo. Geral. Por que você sentiu a necessidade de estudar PNL? Porque é o seguinte, todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço, tudo que a gente faz na vida, existe uma coisa que sempre vai se envolver. Uma coisa que se chama pessoas. Sempre vai ser sobre pessoas. Eu já cansei de quantas reuniões e feedbacks eu já dei para a equipe que não é aspecto técnico. Se eu vou fazer dados empíricos aqui agora, 95% não é sobre aspectos técnicos. A maioria das coisas que a gente não consegue não é por aspecto técnico. Isso eu tenho clareza hoje. Tudo começou quando eu estava na universidade e eu ia fazer uma prova e ficava com febre emocional. Eu tinha uma ansiedade muito forte com a porra de uma prova. E a minha mãe tem depressão e a família dela inteira, a maioria tem depressão também. Então eu vi um contexto genético acompanhando gerações de depressão. E aí eu fui e comecei a estudar sobre isso. Os sintomas que eu tinha eram de ansiedade. E aí eu lembro que o primeiro livro que eu li, ele tinha 14 quesitos, era um checklist que você ia marcando. Se você era uma pessoa ansiosa, você ia marcando. E dos 14 eu marquei 13. Então, eu acredito que eu tenho um pouco de ansiedade. Né? E aí eu fui começar a estudar o desenvolvimento pessoal. E aí você vira viciado. Depois que você se torna uma pessoa um pouco melhor, você não tem como botar uma ré mais. Você só quer ir para frente. Ou você puxa o freio de mão. Ou um ou outro. É igual quando você se converte. Quando você se converte, você conhece Jesus, não tem mais volta. Você pode voltar para o mundo. Ou você vai, ou você repele. Porque você já conhece a verdade, você tem consciência. Então, e eu fui estudar a PNL para me aprofundar em relação a isso, para entender como é que funciona, para me ajudar. E ajudar as outras pessoas depois. Mas primeiro eu. Então, e aí foi a virada de chave, quando eu percebi que eu me ajudando, beleza. Mas quando eu ajudava os outros também, mediante as minhas atitudes, ações, cursos e treinamentos, eu disse, caralho, tenho que me aprofundar nisso. E eu estudo, até hoje, eu estudo isso com muita frequência. É um assunto que todo mundo precisa estudar. Como é que funciona?
traz empatia para mim. Eu sei, eu entendo, eu me coloco no lugar do outro, penso, repenso no que fazer mediante essas habilidades e esse conhecimento da PNL. Então, aconselho todo mundo ter o senso de urgência de buscar isso aí. Inclusive, amanhã vai ter o Movation, que acabei de falar com um dos alunos do último Movation. O cara tá uma máquina. Mas por quê? Porque lá dentro do curso, a gente mexeu na PNL dele, na programação neurolinguística dele. A gente reprogramou algumas coisas. E uma meta que ele tinha desde janeiro e não conseguia, em 3 horas o cara destravou. Agora porque ele se permitiu e tá aplicando todo dia, tá agindo massivamente. Você sempre foi focado? Não. Não era focado, não tinha inteligência emocional, não tinha técnica, preguiça. Jordi de hoje é um Jordi formatado. Um Jordi formatado. Minha essência, meus valores continuam os mesmos. Alguns mudaram na hierarquia de valores. Alguns foram excluídos. Só que é como se fosse um prédio. Um prédio que nasce e tem uma estrutura, mas você pode reformar, você pode fortificar, você pode adicionar novos andares, você pode adicionar uma sacada, você pode modificar. Então, não fui sempre focado. Na verdade, de maneira natural, nós tendemos a ser distraídos. Daí o foco é um músculo. É um músculo que nós temos que trabalhar diariamente. Diariamente, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque se a gente deixar a peteca cair, a gente volta a ser distraído de novo, que é instintivo. Com a taxa do Selic. Caindo, com a taxa do Selic caindo, você acha uma boa investir em imóveis? A taxa Selic é um indexador financeiro do Banco Central que controla várias coisas. Juros para empréstimos, os bancos usam a taxa Selic, tanto juros para empréstimo como juros também para remuneração dos investimentos. É uma taxa que controla também o consumo, o dinheiro que está na rua. Se eu aumento os juros, diminui empréstimos e aumenta, o pessoal começa a guardar mais no banco, porque a remuneração vai ser maior. Se eu diminuo os juros, aumenta a captação, a circulação de dinheiro, o pessoal vai lá buscar mais dinheiro em empréstimo e começa a não compensar deixar o dinheiro no banco. E o pessoal começa a sacar e investir em outras coisas. Então a Selic é um indexador financeiro de juros que ela controla muita coisa. Se vale a pena ou não investir em imóvel, essa não é a questão, na minha opinião, em relação à Selic. O que é que que é que eu analiso? O mercado imobiliário, é isso que eu tenho que analisar, está subindo, eu vejo uma crescente lenta ainda, mas eu vejo uma crescente. E outra, onde você está comprando o terreno? Tem a perspectiva de se criar um shopping, de se fazer um viaduto, de se criar uma comunidade grande ali. É isso que você tem que analisar, na minha opinião. Já fiz alguns investimentos imobiliários que foram um fracasso, né? E hoje eu prefiro investir em outras coisas para ter a liquidez imediata ou uma liquidez em longo prazo, mas uma liquidez mais certa do que investir em imóveis. Mas porque eu já tenho os meus investimentos de imóveis, né? É bom você diversificar. A pessoa que está pensando aí, se ela já tiver outros investimentos, é bom ela diversificar. Existe um
existe você se preparar, estudando muito e aplicando muito. Esse é o segredo, é o grande segredo dos investimentos. Estude muito e aplique muito. Você tem a opção de fazer pelos simuladores. E muito cuidado com quem você vai escutar, seguir e fazer os cursos. Porque hoje em dia na internet o que mais tem é fake news. O que mais tem é a galera simulando ganhos, vendendo promessas que não existem. Como encantar o cliente? Descobrindo o que ele quer e entregando o dobro. O grande desafio é que muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Muitas vezes nem ele sabe o que precisa. Então é um trabalho árduo descobrir o que o cliente quer. Eu entrego muito mais. Depois disso, eu consigo ganhar a confiança dele. Aí eu começo a entregar o que ele precisa para o negócio dele crescer. Não é tão simples assim de fazer. É algo que exige esforço, que existe PNL. Na PNL existe uma coisa que é a especificidade. A gente sempre procura a especificidade. Na verdade, muitas vezes nem a gente sabe o que quer. Nós, seres humanos, no momento, às vezes, a gente fica estressado, puto com algumas coisas e a gente não sabe por quê. Porque tá bonzinho aqui. De repente isso. Mas muitas vezes a gente não se questiona. Ah, foi aquilo. Foi aquela notificação. Foi aquele negócio. Foi aquele isso. Foi aquele aquilo. Do mesmo jeito é o cliente. O cliente tá puto com a empresa, puto com alguma coisa. Muitas vezes ele nem se questiona. E aí o grande desafio é chegar lá. Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma reunião com o cliente de marketing, o grande desafio é a gente chegar lá, entender como é que ele quer o produto dele na mídia. E entregar ainda melhor. Contabilidade do mesmo jeito. Entender o que é que ele espera de um contador. E entregar muito mais. O que é que ele espera de um sistema? Entregar muito mais. É assim que se encanta. Over delivery. Entregando mais. Pra gente terminar, diga aí pra gente uma coisa que você acha que você é muito top e uma coisa que você acha que você é muito ruim. Uma coisa que eu sou, humildemente falando, foda. Aplicabilidade. Se você colocar uma coisa na minha mão, eu vou construir aqui. Eu vou executar aqui. Eu vou fazer acontecer. Com as pessoas ao meu redor, eu consigo conduzir esse navio para chegar no destino. Sempre foi assim. Eu vejo que as empresas, elas têm muitas ideias, muitos projetos, mas na hora de aplicar, não tem o foco necessário para conseguir concluir. Não existe sensação melhor do que você apertar todos os botãozinhos do seu checklist no dia. Uma coisa que eu odeio com toda a minha força. Não sou bom nem a pau nisso. É química. Mas trazendo para o âmbito profissional ou pessoal, eu não sou muito bom. Na verdade, eu sou horrível em questão de
social. Lembrar aniversários, lembrar fazer confraternizações, festas, essa parte social. Eu sou muito mais da action, de estar ali todos os dias executando massivamente, sem parar. E não importa. Tipo, as pessoas valorizam muito o sono e o cansaço. Não importa essa decisão. Essa semana, eu nunca... Fazia tempo, talvez, não vou dizer nunca, mas talvez fizesse muito tempo que eu não estivesse indo à exaustão como eu estou nessa semana. E lógico que existe um limite. Eu tenho que balancear isso. Senão o corpo não suporta. Mas eu estou voltando ao meu... Eu estou estou numa velocidade produtiva, de foco, de produtividade imensa. Imensa. E executando e realizando muita coisa. Porque a gente planeja, aí do planejamento para execução, do planejamento do Movation para a execução do Movation, que agora eu tenho certeza que se eu pegar meu celular, a turma já está fechada. Certeza. E a gente planeja, realiza. E cada vez que eu planejo e realizo, eu alimento ainda mais a minha crença de realizador. Eu sou muito ruim em várias coisas. Eu não sou power em planejamento. Eu não sou power no detalhe. Eu tenho que gastar muito mais energia, por exemplo, do que Alisson para encontrar um defeito, por exemplo, do que Klein, do que Rai. Se eu for olhar um vídeo, um negócio, então eu encontro, não é a minha melhor coisa. Tá? Então, meu jogo é realização. O que é que você quer realizar? Eu arregaço as mangas e a gente realiza. Seja o que for, a gente consegue realizar dentro dos preceitos éticos. Mas assim, que eu sou ruim? Tem muita coisa. E o jogo é esse. É você ter clareza. Talvez se eu perguntar pra você o que é você é boa e o que você é ruim, o que você é muito boa e o que você é ruim, talvez você não consiga responder com clareza. Então eu tenho clareza. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu sou muito bom. Isso aqui eu sei. Não é comigo. Essa clareza é fundamental. Até para você saber onde você entra no jogo, onde você nem entra. E onde você foca e onde em algum momento que sobre, você vai focar em outras coisas. Porque, meu amigo, por exemplo, se eu for me tornar um professor de química, eu vou me tornar, se eu quiser, vou. Mas eu nunca vou ser o melhor. Nunca. Aí eu venho pra cá. Curso e treinamento. Eu posso ser o melhor. Porque existe uma predisposição nisso aqui. Nisso aqui não existe. Então eu tenho clareza do que eu sou foda e clareza das minhas fraquezas. Análise SWOT. A partir disso eu sei quais são as minhas ameaças. E a partir disso eu também sei quais são as minhas oportunidades. Essas minhas fraquezas. Então, o que é uma fraqueza para muita gente, a questão de trabalhar muito, para mim não é. Agora, qual é a minha fraqueza? Saber o momento de não trabalhar muito. Que isso hoje para mim já está bem claro. Antes eu não tinha essa clareza. Hoje para mim já está bem claro. Só que, se for para pecar, que peque para o excesso com as coisas boas. É o que muita gente fala assim, Júlio, como é que eu encontro o equilíbrio entre ser bom e ser... Acho que a palavra não é ser mal, é ser rígido, vamos dizer assim. Cara, se for para pecar, peca pelo bom. Se for para pecar, peca por esse lado. Se
vai pelo lado bom. Que esse equilíbrio não existe. Se eu for... Como é que eu acho o equilíbrio entre trabalhar e se divertir? Não procure esse equilíbrio. Se for para escolher, escolha o trabalhar, porque o divertir não vai construir em longo prazo. E é importante, essa última pergunta, muito importante, mega importante para quem está assistindo ou escutando. Ter clareza, fazer análise SWOT. Autoconhecimento. Inclusive, isso é uma ferramenta do Movejo 2.0. Análise SWOT. Fazer análise SWOT, pessoal. Entender isso. E trabalhar em cima disso. Ok? Então você que está me escutando, que está me assistindo, estou aqui esperando a sua pergunta, seja sobre empreendedorismo, contabilidade, tecnologia ou marketing digital, mídias. Pode mandar que eu, junto com a nossa equipe, vamos estar separando aqui as melhores perguntas e disponibilizando aqui as melhores respostas para vocês. Curte, comenta, encaminha e manda aí mais perguntas para a gente.